Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio Mato Grosso analisou os dados de março da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor e verificou que quase 84% das famílias em Cuiabá estão endividadas. Falar em dinheiro, por vezes, ainda pode ser um tabu, o que leva a processos de dificuldade financeira que podem desencadear até mesmo o adoecimento mental. Hoje, aqui no Papo, a gente conversa sobre educação financeira e a nossa convidada é a consultora em gestão financeira, palestrante, escritora e mentora, Patrícia Capitânio. Patrícia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais sobre dinheiro aqui no Papo, um assunto que muitas vezes não está em pauta nas famílias e que acaba trazendo consequências. A gente teve uma pesquisa recente da FEComércio que mostra quase 84% das famílias endividadas em Cuiabá. O que está por trás disso? Falar de dinheiro ainda é tabu? Olá, Michele, obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui para a gente falar desse assunto tão importante que realmente ainda é tabu, né? E atrás desse número, né, está o quê? A falta de planejamento, a falta de diálogo em casa. Então, a gente não fala com o esposo, não fala com a mãe, com o pai sobre os problemas que estão acontecendo. Não ensinamos os nossos filhos a falar de dinheiro. Atrás disso, existe uma população totalmente consumista. Então, eu falo que a gente não aprendeu a passar vontade, né? Tudo que a gente quer, a gente dá um jeito. Se não consegue esse mês, no máximo mês que vem a gente dá um jeito de comprar. Então, existe uma população consumista, existe uma população imediatista. Então, a gente quer tudo para ontem e isso reflete, então, nesse número que, infelizmente, é muito triste. Porque a vida financeira reflete uma qualidade de vida. Então, se as pessoas estão endividadas, estão passando alguma dificuldade, isso reflete no casamento delas, reflete na qualidade de vida, reflete em várias outras coisas, como a saúde também. Saúde mental, principalmente, acredito, né? Sim, com certeza, porque eu sempre dou o exemplo. Vamos pegar o seguinte, uma pessoa que está ali com problemas financeiros, ela está trabalhando, vamos supor aqui que é o nosso trabalho. O celular o tempo todo ali, as pessoas ligando, cobrando. Eu tenho que sair daqui, eu tenho que fazer um bico, muitas vezes, eu tenho que trabalhar em 2, 3 lugares, trabalho no final de semana, então tudo isso afeta sim a saúde emocional das pessoas e também tem um outro motivo. O problema financeiro faz as pessoas se fecharem. E o se fechar é um dos motivos de divórcio e também o se fechar é um dos motivos da depressão. E me diz uma coisa, Patrícia, na sua experiência, né, como graduada em contabilidade, em ciências contábeis, coaching, fazendo mentoria, palestras, o que você observa? Esse aspecto de sofrer, passar pelo fechamento, de ter essa dificuldade de dialogar sobre finanças, ela pega mais o público feminino, mais o público masculino ou é geral? Todo mundo tem essa dificuldade? É geral. Só que aí a gente remete a comportamentos diferentes, né? A origem de tudo isso, Michele, é muito voltada à nossa infância. Eu vou contextualizar aqui a infância para vocês entenderem o porquê que a gente chegou nesses números e o porquê desses comportamentos. Na nossa infância, muitas vezes a gente passou restrição. Então, alguns mais, restrição do quê, Patrícia? Alimento. Patrícia, não passei fome. Mas você ia no supermercado, você queria comprar um doce, sua mãe não dava. Você queria comprar um refrigerante, era uma vez na vida. Você ia na escola, a sua roupa era inferior às das suas colegas, então você comparava. Ou você sempre tem a prima rica, né? Que é aquela prima que sempre tem as coisas e você não tinha. Essas simples coisas da nossa infância nos cria uma restrição interna na nossa mente. Então, a gente guarda aquilo ali. E o fato de guardar, a partir do momento que a gente começa o primeiro emprego, a gente bate no peito e fala, agora eu posso. E aí, aquela restrição que você passou na infância vem agora. Por quê? Porque você começa a comprovar que você merece, que agora você pode. E essa compensação, ela não tem fim. Porque é uma briga interna da sua criança com você adulto. Então, eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas que eu atendo, elas não conseguem ficar com a geladeira vazia. Então, sempre tem que ter um alimento, sempre tem que ter aquela besteirinha, digamos assim, né? As coisas mais supérfluas. O armário, ele sempre tem que estar cheio. Uma ideia de fartura, Fartura. Né? Por quê? Porque se ela vê aquele armário vazio, aquela geladeira vazia,
involuntariamente, inconsequentemente, a mente dela vai lá para a infância dela e fala geladeira vazia, escassez, restrição. Então, automaticamente, a nossa mente dá um jeito dela ir no mercado e comprar alguma coisa. Nas mulheres, essa questão de sapato, de bolsa, de roupa, muito se dá na nossa infância. Semana passada, foi sexta-feira, eu atendi uma pessoa e ela falou assim, Patrícia, eu tinha uma prima, né? Uma prima que sempre ia no Paraguai, comprava as coisas, chegava em casa, chegava de viagem sempre com um monte de brinquedo, e eu sempre olhava aquilo e eu nunca ganhava nada. Quando eu ganhava era o que ela doava, sobrava, que ela trocava de brinquedo. O que eu faço agora? Eu tenho que ir pelo menos uma vez por mês para o Paraguai comprar coisa para saciar essa vontade que eu tenho. Só que o que acontece? Esse comportamento dela, ela tá repassando para a filha dela. Um comportamento consumista. Então, quando você diz ali dos efeitos, é muito variado. Por exemplo, no homem. O homem, por ser o provedor de casa, né, na sua grande maioria, ele traz essa questão de sentimento de obrigação. Então, ele se fecha, porque se eu mostrar que a gente está com dificuldade financeira, estou mostrando uma fragilidade, eu estou ficando vulnerável, então a minha esposa vai brigar comigo, né? O homem já pensa o seguinte, a mulher vai brigar comigo, eles vão me julgar, eles vão julgar a minha capacidade como homem de prover a casa. Então, a mulher, quando ela está nesse processo, ela vai mais para o consumo. O homem, ele já se fecha e vai mais pro problema de saúde. Por isso que a gente vê muitos homens, né? Hoje morre muito mais homem do que mulher. Por quê? Por que os homens estão tendo mais problemas de saúde? Então, porque ele guarda muitas coisas para ele se fecha nesse mundo financeiro, até mesmo trabalha em 3, 4 lugares para suprir essa necessidade dentro de casa. Quando a gente pensa numa questão de educação financeira, a gente caminha nesse sentido, Patrícia, ainda tem muito a ser feito, porque a gente devagarzinho vem discutindo essa necessidade de trazer principalmente para as crianças, né, uma educação financeira, uma visão empreendedora. Ainda falta muito para a gente chegar onde se deseja? Falta, Michele, falta. Eu falo que a nossa população, a gente só vai ter uma população consciente financeira, sei lá, daqui uns 30, 50 anos, né? Depois que essa geraçãozinha começa a vir, essa geração das crianças, né? O MEC provou recentemente, né, onde que a educação financeira ela tem que ser ou uma disciplina ou um assunto que será discutido entre as disciplinas. Então, não necessariamente tem que ser ter uma disciplina de educação financeira, mas é um assunto que tem que conversar. Então, com geografia, né, que explica lá a questão dos ambientes, a escassez, né, dos materiais, enfim, o consumo consciente. Então, ela vai entrar em todas as matérias na escola. Só que qual que é o grande problema? Eu dou cursos para professores, para eles introduzirem a educação financeira com a criança. Só que a gente tem 2 situações. Os nossos professores, infelizmente, é um público altamente endividado. Então, eles podem muito bem passar a percepção de valor deles sobre um dinheiro, a realidade deles para as crianças. Então, a gente enfrenta esse desafio e enfrenta outro, porque a criança vai chegar em casa e vai desafiar os pais. Então, vamos supor, ela aprende na escola que tem que guardar dinheiro todos os meses, que tem que evitar o desperdício, que precisa fazer uma lista para ir no supermercado. Então, isso que ela aprende. Quando ela chega em casa e ela vê o comportamento totalmente diferente dos pais, ela vai falar qual que tá certo? O dos pais. Porque os pais, eles têm uma propriedade de falar a verdade. Para a criança, a fala do pai é uma verdade absoluta. É a referência que ele tem. Então, por isso que a gente precisa trabalhar de algo construído junto. Pais, professores, escola e as crianças. Eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje eu sei que a minha filha, ela queria uma capinha de celular. Eu falei, você vai lá negociar essa capinha de celular. Ela foi, escolheu. Aí eu tava meio um pouco longe. Aí ela falou, mãe, a capinha custa R$35. Aí eu falei, qual que é a forma de pagamento? Ela falou, o tio falou que é Pix. E ela já chegou com o papelzinho para fazer o Pix. Aí eu falei, você pediu desconto? Aí ela, não, eu tenho vergonha. Olha já como começa, a criança já entendeu o que é vergonha. Eu falei, não, você vai lá pedir desconto. Porque eu falei, um não a gente já tem.
Se você conseguir um desconto, é um dinheiro que vai sobrar. Aí, depois de alguma insistênciazinha, ela foi lá e perguntou. E ele deixou por 30. E ela veio toda faceira. Ela falou, nossa, mãe, dá certo pedir desconto, né? Então, a gente ganhou R$5. Ela até brincou, né? R$5 dá pra comprar um sorvete. Então, é isso que a gente precisa todos os dias. Mostrar para os nossos filhos quais são os comportamentos corretos. E não vai ser uma vez que a gente vai fazer isso. É um hábito que a gente precisa colocar dentro de casa. E até a gente se força a fazer também, né? Se força, porque assim, eu sou dessas pessoas que eu tenho dificuldade de dizer não. Lá pela infância. Por quê? Porque minha mãe falou assim, Patrícia, você tem que sempre ser boazinha com as outras pessoas. Você não pode ir pro confronto. Eu odeio briga. Por quê? Tudo porque minha mãe lá falava as coisinhas pra mim. Então, na vida adulta, eu tenho dificuldade de dizer não. Eu tenho dificuldade de pedir desconto, porque pra mim pedir desconto, eu tô ofendendo a outra pessoa. Eu tô tirando a credibilidade dela, o valor dela. Então, pra mim, é um exercício pedir desconto. Então, você ensinar ela, eu tenho certeza que ela não vai ter o mesmo problema que eu tenho agora na vida adulta. Então, a importância da gente sempre reforçar isso e aprender. Quantos anos a sua filha tem? Tem 8. 8. Isso que eu queria falar contigo. A partir de que idade a gente pode começar essa discussão com as crianças, né? Mesada, para que eles aprendam a lidar com o próprio dinheiro, saber quando, por exemplo, quero um videogame, então vamos juntar dinheiro, para ter essa noção de como funciona a coisa, né? Sim, eu falo que a partir dos 4 anos a criança já tem uma noção de números, né? Então ela já sabe o que é 1, 2, 3, não sabe fazer conta, mas já tem uma referência. Então, a partir dos 4 anos, você já pode introduzir. E o que eu gosto? Até os 6 anos, você sempre trabalhar na semanada. Por quê? Porque senão fica algo muito distante deles e eles se perdem. Então, quanto mais próximo a sensação de ganhar, é mais fácil de você fazer ele aprender. O que eu fiz com minha filha? Eu falo que ela é minha prova todos os dias, né? Eu sempre defini um valor para ela. Então, né, eu comecei com R$10, hoje está R$25, mas lá com 4 anos foi com R$10 por semana. E ficou muito claro quais são as obrigações dela. Patrícia, quais são? Desde arrumar uma cama, né, tomar banho no horário de ir para a escola e não precisar ficar todas as vezes pedindo, escovar os dentes, coisas rotineiras. A partir do momento que está definido isso, o que eu defini também? Olha, o que é minha responsabilidade de te dar e o que é a sua responsabilidade de você fazer com o seu dinheiro. Então eu sempre falei, olha, comida e roupa é por minha conta. Agora, brinquedos, sorvete, essas coisas desnecessárias é por sua administração. O que aconteceu na primeira semana? Ela viu aqueles brinquedinhos que a gente compra em conveniência, sabe? Aqueles descartáveis, né? Comprou. Eu falei, olha, eu posso comprar, você quer? Quero, porque quero. Eu falei, eu posso comprar, mas eu vou descontar do seu dinheiro. Ela meio que duvidou que eu ia fazer isso. Quando eu dei pra ela, foi na quinta. No sábado, era o meu dia de pagar. Eu descontei, ela só ganhou R$2. Ela ficou arrasada porque ela só tinha ganhado R$2. E aí logo o brinquedo quebrou. Então nisso despertou nela, poxa, eu gastei, porque na cabeça dela R$7 era muito, né? Gastei R$7 e o negócio quebrou. Então fez com que ela entendesse a percepção de valor. Então hoje, tudo que ela quer, a gente fez um mural de sonhos. Então eu convido você a fazer aí na sua casa. Quais são os sonhos do seu filho? A gente precisa despertar isso, porque o dinheiro, ele sempre tem que ser um meio entre o nosso trabalho, as coisas que a gente tem hoje, linkado a um sonho, porque senão a gente gasta muito à toa. É algo muito aleatório. Então ela tem lá na parede do quarto dela os sonhos dela. Então ela sabe que ela tem que guardar dinheiro para conseguir realizar aqueles sonhos. Então a primeira vez ela comprou um patinete. Então, por quê? Porque aí ela negocia tudo assim. Você vai dar um presente para ela, ela fala, olha, não me dá um presente, me dá em dinheiro, entendeu? Ela vê uma moeda lá, ela já pensa, posso pegar a moeda? Então ela consegue ter muito claro quais são os objetivos dela e por que ela está guardando dinheiro. E aí a gente entra num segundo ponto. A partir do momento que ela faz a gestão do dinheiro dela, ela vê que, poxa, eu gastei, eu tô ficando com menos. Aí a partir dos 6, 7 anos, ele já começa a fazer conta. Então ele já começa, ela conta o dinheiro dela, só pra você ter uma noção, Michelle, acho que umas 2 vezes por semana.
para ver se aquilo lá multiplica, enfim, né? Mas por quê? Porque ela tá com aquele anseio do objetivo dela, então ela fica ali o tempo todo. E de uma forma ou de outra eles aprendem a se planejar, né? Exatamente, aí tira do imediatismo de que eu quero agora, eu preciso comprar agora. Não, você quer, você precisa guardar dinheiro, a gente precisa se planejar. Semana passada chegou a conta de energia lá de casa, eu achei o máximo, porque ela veio correndo e falou, mãe, chegou a conta. Eu falei, que conta é essa? Aí ela falou de energia, eu falei, você viu quanto que deu? Aí ela, não. Aí ela abriu e viu lá, 455 minha conta de energia. E aí ela falou, nossa mãe, é muita coisa, né? Eu falei, pega o seu dinheiro, conta, vê se você teria dinheiro suficiente para pagar só essa energia. Aí ela foi e contou, e não dava. Nossa, ela voltou extremamente frustrada, porque ela falou assim, mãe, você paga as outras coisas minhas, né? Você paga a minha escola, o nosso plano de saúde. Falei, Aí eu falei, tá vendo? O seu dinheiro não paga nem a conta de energia. Imagina as outras coisas. Aí eu mostrei pra ela a importância da gente trabalhar. Então por que a mãe sai de casa todos os dias? Por que o pai sai de casa todos os dias? Justamente porque a gente tem compromissos para dar uma qualidade. Então você consegue linkar o assunto dinheiro em várias esferas. E isso eles vão aprendendo, eles vão se doutrinando. E aí, claro, eles vão te dando aula o tempo todo. E você fala pra gente, Patrícia, dessa relação da forma como eu lido com o dinheiro, remetendo à infância. De que forma a gente ressignifica isso? Então, tem duas formas, digamos assim. Uma é você se auto-perceber. Então, olha, eu vou olhar aqui pra casa, eu tenho muita roupa sem etiqueta. Então, calma aí. Tá? Na verdade, muita roupa com etiqueta, né? Calma aí. Por que eu compro essas roupas? As mulheres estão muito linkado à autoestima. Infelizmente, é um problema que as mulheres têm. Então, ela não se acha bonita o suficiente, ela acha que ela vai emagrecer, ela acha que isso, ela compra uma roupa menor. Enfim, tem vários fatores. Então, é você tudo se perguntar o porquê. Por que eu compro muito isso? Qual que é as frasezinhas que eu uso? Né? A peneira que eu tenho que fazer. Exatamente. Então, a partir do momento que você começar a se perguntar, por que eu tô comprando isso? Por que eu tô comprando isso? Por exemplo, quando eu falei dos negócios da infância lá, sorvete, refrigerante, eu tive isso, eu não ganhava. Morava no interior do estado, na área rural, então assim, eu não tinha, eu ia uma vez por mês no supermercado e minha mãe não dava tudo. Hoje, eu preciso comprar refrigerante o tempo todo. Aí eu penso, a hora que eu vou comprar um refrigerante, Patrícia, você está querendo suprir uma necessidade lá atrás que você não vai suprir. Você pode comprar um caminhão da Coca-Cola, colocar aqui na frente que não vai suprir. Já passou esse período. Já passou. Então, assim, tem o processo voluntário que você começa a se cortar e é uma luta diária com você sempre. Então, não é algo que, eu sintonizei aqui, eu não vou mais cometer. Vou. Então, eu tenho que sempre ficar me vigiando nas minhas ações. E aí tem um processo também psicológico, que é você ir lá fazer uma terapia, entender, né, ressignificar isso, para que você evite esse gasto desenfreado nas coisas que não faz sentido. Quais são as perguntas que eu tenho que me fazer antes de fazer uma compra? Claro, eu brinco que é os três, né? Eu quero, geralmente a gente quer tudo, né? Eu posso. Às vezes eu quero e eu posso, eu tenho dinheiro para comprar, mas eu preciso. Então, eu quero, eu posso, eu preciso, vai tirar você do estado emocional, porque dinheiro é emocional, gente, é muito, extremamente emocional, começa a perceber, e joga você para um estado de razão. Então, realmente, eu posso, eu quero, mas eu não preciso disso. Então, volta o processo, né? Então, ele tira você desse estado emocional e te joga para a razão, que é onde que a gente deveria viver a nossa maior tempo financeiramente, na razão. Para que a gente encerre a nossa conversa, porque infelizmente o tempo esgotou, quanto que eu posso comprometer da minha renda, Patrícia? Como que eu posso fazer essa conta ou essa observação do rateamento do que eu ganho mensalmente para saber se eu tô com a luzinha amarela ligada e onde é que eu preciso me organizar? Perfeito, ótima pergunta. A metodologia que a gente utiliza é o 50, 30, 20. Então, 50% tem que ser as suas contas fixas. O quê? É o supermercado, é a farmácia, é o aluguel, é a prestação do carro. Enfim, 50% é o seu custo fixo. 30% é aquele lazer. Então, aquela ida num restaurante, ou uma ida num shopping, ou até mesmo, eu quero fazer uma academia,
o salão, né, para as mulheres. Então, isso está dentro de 30%. E 20% é o que você vai guardar, pensando no quê? Muito na sua aposentadoria. Infelizmente, a nossa geração, Michele, é tão imediatista que a gente não acredita que a gente vai ficar velho, viu? E o fato de a gente não acreditar que a gente vai ficar velho não faz com que a gente guarde todos os meses. Então, ali na frente, a gente vai ter um outro problema muito grave. E além da aposentadoria, também temos os imprevistos, né? Com certeza. Tem imprevistos o tempo todo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, o carro pode quebrar, eu posso bater o carro, ter que acionar um seguro. Enfim, tudo isso faz com que a gente sempre tem que deixar aquela gordura para não cair, então, no endividamento. Patrícia, muito obrigada pelas informações. Obrigada, Michele. E te agradecer pela oportunidade de a gente falar desse assunto que realmente a gente precisa conversar todos os dias. E o número de divórcios de pessoas com mais de 50 anos, chamado divórcio grisalho, quase dobrou nos últimos 10 anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A significativa mudança da interpretação social sobre a separação pode estar por trás desse novo cenário captado pela pesquisa. E para discutir esse fenômeno, aqui recebo a psicóloga e educadora parental, Tatiane Moreno. Tatiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse destrinchar um pouquinho aqui o que está acontecendo, que a gente está tendo aí um aumento do divórcio que ficou batizado como divórcio grisalho, né? Pessoas que estão há muito tempo juntas e que depois dos 50 anos decidem desfazer essa união e encontrar novos caminhos. A mudança social que a gente percebe, também a mudança do que diz respeito às pessoas separadas, né? Já não sendo mais um estigma como era há alguns anos atrás, isso deu coragem para que essas pessoas pudessem sair de relações? Acredito que sim, e são uma série de fatores. Um deles é a cultura, a nossa cultura mudou muito. Igual você falou, antigamente era visto com maus olhos, aquela ali, principalmente a mulher, né? Aquela ali é desquitada, nem conversa, não tinha emprego, não tinha amigas, não poderia mais, era extinta da sociedade. Um dos fatores são esse. Outro fator é o empoderamento feminino também, porque eu não vou lembrar agora, mas tem um estudo que fala sobre uma porcentagem de quem pede o divórcio. A maioria são as mulheres. Homem nunca pede, para ele tá cômodo. Ele pode até arrumar uma outra pessoa fora do casamento, mas chegar para pedir o divórcio nunca, geralmente não parte do homem isso. E outro fator que eu acho que pesa bastante é o autoconhecimento. Hoje em dia nós estamos nessa busca de querer entender, nos entender, querer saber o que é que eu gosto realmente, é isso que eu quero para minha vida. Então, acredito que esses são um dos fatores que pesam mais nessa decisão hoje em dia. Pensando no contexto de filhos, Tatiane, porque assim, muitas vezes ainda é recorrente você ouvir um casal que vive uma situação difícil, mas que diz assim, não, a gente ainda tem filho pequeno, a gente vai tentar mais um pouco, né, para que estejam os dois presentes na vida dessa criança. Depois dos 50, o filho costuma estar adulto, né? Já tem sua vida. Aí tem algumas síndromes que a gente vive. A síndrome do ninho vazio, as crises dos entas, 40, 50, a aposentadoria. Então você começa a pôr tudo isso na balança. Será que realmente vale a pena eu ficar ao lado de uma pessoa por quantos mais anos? Pra quê? Por quê? Se já não está me agradando, então isso tudo pesa. Os filhos já não estão mais lá. Então o que é que segura esse casal? Se não tem diálogo, se não tem amor, o que é que segura mais? O elo era o filho. Quando você fala do autoconhecimento, né, que eu passo a olhar o que é que me agrada, o que é que realmente eu procuro dentro de uma relação, a partir do momento que eu me conheço, eu passo a entender qual é o meu funcionamento, né, e quais são as coisas que eu persigo. Esse
público mais idoso que chega em determinado momento e decide, não, olhei para isso, não vale mais a pena estar nessa relação. Tem uma busca de qualidade de vida nesse momento em que a gente vai caminhando para uma reta final, é tentar recuperar algo que nesses anos em que eu era mais novo, que tinham todas as implicações, eu acabei abrindo mão para atender uma convenção social? Sim, sem dúvidas. E o que também pesa aí é a gente estar vivendo mais. Então, como a gente está vivendo mais, tem essa sede por felicidade, tem essa sede de bem-estar. Eu vou sim procurar fazer algo que me agrada, eu vou sim procurar fazer nesse tempo que ainda me resta algo que me faça feliz e que me dê mais vontade de viver. Porque imagina só, antes você saía para ir trabalhar, voltava, não estava legal, mas você ainda tinha aquele tempo fora de casa, então você se distraía ali e tudo. Agora você tem o tempo todo dentro de casa. Você vai ficar o tempo todo dentro de casa com uma pessoa que não está mais te proporcionando algo, porque casamento é um contrato. Tá tudo bem naquela medida do possível que eu te faço feliz, você me faz feliz, tá ok. Mas e quando só eu te faço feliz? Ou só você me faz feliz? Vale a pena eu ainda continuar esse restinho de tempo que eu tenho? Ainda continuar nisso? É algo a se pensar, né? E Tati, quando a gente pensa nesses divórcios grisalhos, a gente pode dizer que existe uma crise da instituição família? Ou você acha que isso não é um indicativo? Eu acredito que não, porque a família ela passou por uma reforma, que são vários tipos de família que hoje em dia. Então, assim, ela não é mais a patriarcal, que antigamente era só a patriarcal, que era visto como família. Hoje em dia não, são várias formações que são ditas como família. O vô e a avó, a mãe que mora com os avós, casal homoafetivo. Então são vários tipos de família que tá ok, é legal, ainda é uma família. Mesmo a mãe solteira, o pai solteiro, ainda continua sendo uma família pela sociedade. E você vai continuar com uma pessoa para dizer para a sociedade que você tem uma família? Então, tem muitas questões que a gente precisa colocar e responder, nos colocar e responder para nós mesmos. Será que vale a pena? Será que eu preciso ficar nessa estrutura familiar? Ou eu posso ser feliz em outro tipo de estrutura familiar? A gente, antes de começar a nossa conversa aqui nos bastidores, você me dizia que teve um caso que você tomou conhecimento de que a pessoa só decidiu pelo divórcio, né, depois de certo tempo de vida, porque foi encorajado num processo que o filho passou. Como é que funciona isso? Ainda tem esse receio? Até por conta da idade mesmo, né? Pensa, poxa, eu vou ficar sozinho, vou ficar sozinha. Como que funciona isso de me espelhar em outra pessoa para conseguir dar esse passo? Eu acredito que essas pessoas que têm 50 a mais, que é o caso que nós estamos conversando, elas pensam muito antes de tomar uma atitude. Não é igual a geração pós esses 50 a mais, porque a geração de agora, eles não... Por isso que os casamentos, acredito que duram menos ainda. Não está me agradando, eu não quero mais. Essa é a nossa geração. Adiante, ainda tinha aquela coisa de tentar consertar, tentar conversar. E aí falta um pouco de coragem, porque na cultura deles era visto com maus olhos. E quando acontece de alguém próximo, principalmente um filho, se separar, ele vê que aquilo ali é possível, tem vida após a separação, e ele se encoraja com isso. Essa pessoa que eu estava comentando com você, ela viveu infeliz o casamento todo, até os 3 filhos crescerem e tomar seu rumo. Quando o primeiro filho
se separou, ele teve coragem de separar. Ele tem uma outra família hoje e tem gêmeos, teve filhos com essa outra mulher. E ele comenta que a relação dele com esses 2 filhos de agora é totalmente diferente com a relação dos 3 mais velhos. Ele tem intimidade com essas crianças de agora, com os mais velhos ele não tem tanto diálogo. Por quê? Porque vivia em uma relação pesada, não tinha essa liberdade dentro de casa e ele se arrepende por conta disso, por ele não ter a mesma relação que ele tem agora com essas crianças, com os filhos mais velhos. Ele fala assim, eu deveria ter feito antes. E o filho que encorajou. Então, às vezes, tem muita coisa que envolve religião, a cultura, assim, se é no interior ou não é no interior, se é na capital. Tem quem te envolve ali, seus vizinhos, seus familiares te apoiam. Qual é o tipo de cultura que você está envolvido? Depende muito disso para a pessoa ter coragem ou não de tomar a decisão, né? Tati, a gente pode dizer que nesse panorama as pessoas precisam estar mais atentas às relações, no sentido de... Porque muitas vezes tem lá, eu conheço uma pessoa, tem todo um jogo da paixão que envolve, né, esse cortejar, e aí chego no casamento, casei, acho que o parceiro é meu, o parceiro acha que eu sou dele, eu não preciso fazer mais nada e tá tudo certo, e isso vai desgastando a relação. Muitas vezes é por isso que a gente cai numa relação que fica infeliz, né? É preciso que os casais estejam mais atentos a esse cuidado. Eu acredito que os casais, eles têm que estar atentos a eles mesmos, para não cair, né, nessa armadilha. É uma armadilha, porque tem todo o jogo da sedução ali, mas eu só caio nesse jogo da sedução se eu não me conheço. Por quê? As pessoas dão sinais. A gente não pode virar e falar assim, ai, casei com fulano, não sabia que ele era violento, não tinha a menor ideia do que ele era possessivo ou que ela era possessiva, não tenho. Se nós temos esse cuidado de nos conhecermos, a gente sabe os nossos limites. Então o outro nunca vai ultrapassar o seu limite, mas para você determinar o seu limite, você precisa estar com o seu autoconhecimento em dias. Porque aí não tem paixão, não tem sedução. Claro, a gente começa a gostar das pessoas, sim, porque a gente gosta de ser bem tratado. Então, o amor ele é algo que vai crescendo conforme vai sendo nutrido. Uma construção. Isso, no dia a dia. Se você se conhece, ninguém vai ultrapassar o seu limite. Então, vai ser uma relação saudável. Uhum. Quando tem uma relação saudável, você não quer se separar. A gente só quer se separar se algo está nos desagradando. Só que esse algo começa a te desagradar desde o namoro, não é no casamento, não é depois de 30 anos de casado que te desagrada. É uma gotinha todos os dias, que enche o balde e transborda o balde. Então, se você no início já começa a delimitar os limites, deixar bem claros os limites, acredito que a sua relação vai durar muito mais, ou não vai nem começar, entende? Então é uma escolha nossa, do nosso autoconhecimento, do nosso amor próprio, porque eu até posso gostar de você, mas eu tenho que me amar muito mais. Então, para eu gostar, para eu demonstrar o meu amor por você, eu tenho que estar bem comigo mesmo, não dependente de você. Porque aí, quando a gente é dependente do outro, a gente cai em muitas armadilhas. E o que você diria para essas pessoas que estão nesse processo, né? Já se deram conta de que não querem mais estar dentro dessa relação, ainda tenho medo, porque não sei como é que vai ser esse processo de rompimento, né? Qual é a orientação que você dá para esse público? Que você siga seu coração. Se ama em primeiro lugar, porque a partir do momento que você se ama,
você consegue amar e respeitar o outro. Quando você sabe o que é amor verdadeiro, você consegue transbordar no outro. Então, siga seu coração. Se já chegou ao ponto de você pensar, será que é esse ponto que não tem o será que? Tá na hora. Já tá decidido. Já né? tá decidido, porque quando a gente chega, será que vale a pena? Será que eu continuo? Então já passou da hora. Quando a gente ama, não tem o será que. A gente vai lutar, a gente vai... E é uma construção, é os dois querendo, não adianta um só querer, tem que ser os dois. Se tem o diálogo, se tem amor, ok. Mas se não tem, chegou, eu quero me separar, eu quero tentar a vida, tentar a felicidade sozinho, vai em frente. Não importa a idade, você está no momento certo. Não importa a sua idade, é agora, o seu momento de ser feliz é agora. Nunca é tarde para fazer alguma coisa diferente, né? Nunca é tarde. E nunca é tarde para ser feliz também. Exatamente. Muito obrigada pelas informações, Tatiane. Obrigada eu. Já está comprovada a necessidade de inserir na rotina exercícios físicos, independente da idade. Isso porque o sedentarismo pode gerar diversos problemas a longo prazo, tanto na saúde física quanto na mental. Por isso, quanto mais incentivo a criança tiver para fazer atividades físicas, mais propensa ela estará para continuar a se exercitar na vida adulta. Há 4 meses, os filhos da Laiane iniciaram atividades físicas Kids. O trabalho de desenvolvimento infantil já está bem nítido pela família. Trabalha todo o corpo da criança, né? Tanto fortalecimento quanto ações motoras grossas, ações motoras finas. E minha filha, né, apesar de ser típica, a gente observa uma certa agitação motora. Ela é uma criança que tinha muita dificuldade, às vezes ela quebra os objetos, deixa cair. E foi quando eu conversei com a Tati, falei, Tati, eu acho que ela está precisando de terapia, né, fazer as sessões. E foi, assim, um processo incrível, a qual eu vi resultado. O tio Ed trabalhou tanto questões motoras finas quanto questões motoras grossas também. E a diferença é bem nítida, né, aqui é um ambiente que ela ama vir, ela ama, né, toda semana, mãe, tá chegando o tio Ed, tá chegando o dia do tio Ed. Então foi um trabalho, assim, maravilhoso que eu pude observar, né, no desenvolvimento da minha filha. Especialistas indicam que exercícios físicos sejam praticados desde a infância com atividades recreativas. Nesta academia inclusiva de Cuiabá, o foco é movimentar o corpo, trabalhando a parte cognitiva, social e de comunicação. Então hoje nós temos uma diminuição dos espaços para a prática de atividade física, temos uma urbanização maior, temos também a questão da segurança e também a parte da tecnologia que está muito presente na vida das nossas crianças. Com isso, as crianças estão desempenhando menos atividades físicas hoje em dia. E é extremamente importante que tenhamos espaços como esses e profissionais que trabalhem com a parte motora para a gente realmente fazer um trabalho para resgatar tantas atividades físicas que nós fazíamos antigamente, como também proporcionar esse desenvolvimento que é através do corpo. Entre as atividades realizadas na academia infantil, destaque para o futebol, a natação, as aulas de dança e o Funcional Kids, que tem maior gasto energético e que trabalha o corpo de forma ampla, além de atividades de psicomotricidade. Nós desenvolvemos e trabalhamos a parte motora, cognitiva e social, afetiva, através dos aspectos psicomotores, que é uma ciência que estuda o homem pelas etapas da vida através do movimento. E nós desenvolvemos aqui também, que é uma área muito indicada. Aqui nós atendemos crianças típicas e atípicas para o desenvolver dessa ciência, dessa atividade. Assim também como as modalidades aquáticas, a natação e a psicomotricidade aquática. Crianças a partir de 2 anos podem iniciar as atividades na academia inclusiva, que tem como vantagem, além da diminuição do sedentarismo, trazer adultos mais conscientes, com mais qualidade de vida para o futuro. Como nós trabalhamos com o público infanto-juvenil, é extremamente importante que as atividades sejam desenvolvidas e elaboradas para esse público que nós atendemos.
Então, por ser uma academia infantil, nós não replicamos exercício que é realizado em adulto, nós desenvolvemos atividades, estudamos e elaboramos para o público que nós atendemos. Então, nós também temos essa parte de trabalhar com a motivação, de trabalhar com reforçadores, com essas atividades que a gente vai ter um maior engajamento e também a assiduidade das crianças, né? Por não ser atividades maçantes, só através da repetição. Então, nós trabalhamos bastante de uma forma bem lúdica mesmo. Você mora em apartamento ou não tem tempo para cuidar de um jardim? Que tal enfeitar a sua casa com lindos terrários? Além de embelezar o espaço, os mini-jardins são fáceis de cuidar e cabem em qualquer lugar. Comprar plantas para casa é sempre uma boa ideia para deixar o ambiente mais decorado e bonito, mas se você mora em apartamento e não tem tempo para comprar, os terrários são uma ótima opção. De forma mais criativa e personalizada, o objeto possui inúmeros modelos e formas de ser utilizado. Que além de ser uma decoração, é algo científico que está na casa da gente. É um verdinho e cabe em qualquer lugar, porque tem diversos tamanhos, tem dos pequenos e dos maiores. O terrário fechado é recipiente de vidro vedado com pedras, carvão, terra e plantas que simulam um ecossistema fechado e em equilíbrio, que pode durar mais de 40 anos, a depender das condições do ambiente, do tipo de planta cultivada e dos cuidados recebidos. Precisa de um vidro fechado, porque quando é aberto é mini jardim. Um vidro fechado, o substrato, que é a terra, tem o substrato correto de colocar, porque algumas coisas ali não podem ter na terra própria para terrário. Tem as plantas exatas para ir dentro do vidro também. Aí eu pego, aí todo mundo fala que às vezes eu faço em garrafa de vinho. Eu uso pinças, pincel, palitos de espeto para eu ir mexendo lá dentro e manobrando as plantinhas lá. Então eu faço com as ferramentas devidas, as plantinhas devidas, e para decoração coloco umas pedrinhas bonitinhas, algumas areias coloridas, vai do gosto do cliente. Os terrários em miniatura são uma das opções que tem chamado a atenção no momento de escolher utensílios para a decoração. A peça está cada vez mais em alta e é fácil descobrir o porquê, já que os mini jardins de vidro são, além de muito bonitos, delicados e podem ser personalizados de diversas formas, desde o jeito mais simples com a montagem de um jardim a algo de mais valor sentimental, com a recriação de um momento importante dentro do vidro. Não é só deixar ali pronto, vai ficar para sempre. Exige que quem adquire um terrário dê uma olhadinha nele, porque ali tem tudo, tem o substrato, já tem água, quando vai para a pessoa já está aguado, já está com a rega feita. E a manutenção dele, para quem está em casa para cuidar, a pessoa vai olhar o substrato, que é a terrinha dele. A terrinha dele tá clarinha, já tá cinza, tá na hora de pôr água. Coloca em média 2 colherzinhas de água escorrendo pelo vidro ali, molhou a terra, já deu, é isso de água. Em média quanto tempo? Em 15 dias, por aí, não é muito tempo. Aí também um indício que precisa ser regado é que o vidro não vai embaçar. O vidro precisa embaçar, porque é sinal que as plantinhas estão respirando ali dentro. Então é a hora de regar. Fala, nossa, mas não tá dando nenhum suado aqui no vidro, nenhumas bolinhas de água. Então é porque também está precisando de água. É isso. Aí quando a planta enche o pote, que está grande demais, o cliente pode podar em casa com a tesourinha ali, aonde podar ela vai crescer de novo, ou pode trazer que eu vou fazer a manutenção do terrário também.
exposição A Constelação do Homem Velho está aberta ao público no Museu de História Natural de Mato Grosso. A mostra é temporária, mas segue aberta ao público até 15 de julho e conta com fotografias astronômicas que mostram a beleza e a diversidade do céu de Mato Grosso, considerado um dos melhores lugares do Brasil para observar as estrelas. A mostra conta com fotografias astronômicas que mostram a beleza e a diversidade do céu de Mato Grosso, considerado um dos melhores lugares do Brasil para observar as estrelas. As fotos foram feitas por participantes dos projetos de extensão Física e Arte e o Céu de Mato Grosso da UFMT. As fotos têm diferentes datas, não? Porque depende muito das condições climáticas, não? E disponibilidade de tempo para realizar as fotografias. Elas são bastante demoradas para ser realizadas, não? Por exemplo, tem a galáxia de Andrômeda, não? Que é uma das fotos da exposição, que demorou 2 anos para ser feita, não? Então, cada um é feito em uma data diferente, não? Tem aí uns 3 anos de fotografia, não? Na exposição é possível conhecer a história e a cultura dos povos originários da América do Sul, que se inspiraram em uma figura mítica que aparece no céu noturno, o Homem Velho. Boa parte das astrofotografias capturadas pertencia a uma região do céu associada a uma constelação indígena, muito comum na América do Sul, né, que é a constelação do Homem Velho. Então a gente trouxe para cá esses segredos do Homem Velho, que são esses objetos do céu profundo escondidos na constelação desse indígena. Qual era a cultura e a ciência que tinham os povos indígenas, né? Não só daqui do Brasil, sino também da América, não? Por exemplo, no Peru também tem a mesma constelação que é observada, não? E então é uma coisa que tem em comum, né? E a gente tenta um pouco trazer isso, né? A exposição é uma parceria do Museu de História Natural de Mato Grosso, do Instituto Ecossistemas e Populações Tradicionais, da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com os projetos de extensão da UFMT, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso. A exposição é uma forma também de divulgar e valorizar os saberes da cultura dos povos indígenas. Desde a criação do museu, em 2006, ele tem essa missão de promover a diversidade cultural e a partir das exposições temporárias e também da permanente, a gente consegue trazer para a comunidade, para a população de Cuiabá e para quem passa pela cidade, todo esse aspecto da cultura mato-grossense. A gente busca valorizar isso nas peças que a gente tem em exposição, que são os fósseis, registros aqui encontrados no estado, e também a partir das exposições como essa que a gente está agora no momento, que é sobre o céu de Mato Grosso. A exposição A Constelação do Homem Velho é temporária, mas segue aberta ao público até 15 de julho, de quarta a domingo, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. O valor de entrada é R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia. Já aos domingos, o ingresso é gratuito. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. O nosso WhatsApp é o 65999921038. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem, às 6 da tarde, aqui na TV Cidade Verde. Eu espero você. Um beijo e até lá!